Olá, você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Ponto a Ponto, o podcast do jornal Maringá Post. Hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante para a nossa cidade, para toda a nossa região. Nós vamos falar sobre o Aeroporto Regional de Maringá. Eu sou Ronaldo Neso, vou estar com você em mais essa conversa e gostaria de lembrar você que você pode nos acompanhar nas redes sociais do Maringá Post, você tem a oportunidade de ver ali as principais notícias da nossa cidade, da região e sempre também todas as novidades do Ponto a Ponto, nosso podcast, também disponível no canal do YouTube e nas redes sociais. Bom, para medir o pulso de uma cidade, o crescimento de uma cidade, um dos melhores lugares para se olhar é o seu aeroporto. E o de Maringá está, de fato, acelerado, com recordes históricos de passageiros, superando aeroportos vizinhos em número de voos e com um plano de investimento milionário, o nosso aeroporto regional está se transformando em um verdadeiro hub de negócios e turismo. E para nos contar os detalhes, para saber um pouquinho do que o futuro nos reserva, a gente recebe hoje o superintendente do Aeroporto Regional de Maringá, Gustavo Vieira. Gustavo, muito obrigado por Obrigado, aceitar o Ronaldo. convite, estar aqui com a gente. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um momento muito importante, eu acho que para todos nós, né? Verdadeiramente os resultados do aeroporto. Então a gente não está aqui para falar, a gente está aqui para mostrar mesmo os números e também nossas ações que estão acontecendo. Né? E também para a gente comentar o que vai acontecer futuramente com o nosso aeroporto. Muito importante isso. Você é maringaense, você é da nossa cidade, mas você estava fora de Maringá e você tem uma carreira justamente firmada dentro desse universo de aeroportos. Conta um pouquinho para a gente, inclusive, como isso aconteceu, porque a gente observa, inclusive, olhando para a história do aeroporto de Maringá, que geralmente os superintendentes eram profissionais de gestão, de administração, de negócios e que não necessariamente tiveram uma carreira formada ali, voltada para esse universo de atuar em aeroportos. E você é um pouco diferente disso. Conta um pouquinho da sua história para a gente aqui. Realmente foi um choque de gestão, não somente para o aeroporto, quanto para mim, né? Quando eu voltei. Mas eu comecei minha carreira aqui em 2014, né? Eu comecei como estagiário e fui subindo e saí daqui como diretor na época, né? Então saí antes da pandemia, meados de 2020, e daí fui para as concessões dos aeroportos, né? Então eu tive uma passagem rápida por Navegantes, depois eu fui para Porto Alegre e Fortaleza, os dois juntos, depois daí tocando, né? Então passei por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Até que eu tenho muitos amigos lá, não são somente companheiros de trabalho, mas tudo que aconteceu. Fiquei 20 dias dentro do aeroporto de Porto Alegre, com tudo que aconteceu na catástrofe, né? E passamos por muitas coisas, pode ter certeza. Então, da minha parte, lá em Porto Alegre, eu entreguei rodando, antes de aceitar o desafio do prefeito, né? Até brinquei pra ele, falei, Silvio, eu tô indo por menos. Porém, eu gostaria de negociar algumas coisas com o senhor, né? Então, foi literalmente um alinhamento de expectativas, né? Ele tinha uma expectativa muito alta pro aeroporto, então eu deixei ele ciente dos movimentos que eu ia fazer. E a gente conseguiu, nesses 7 meses de gestão, realmente coisas históricas que em 20 anos o aeroporto nunca conseguiu nem chegar perto, né? Mas também não julgando o passado, mas sim a gestão dos aeroportos, elas evoluíram muito com as concessões, né? Mas hoje é um ponto muito importante deixar bem claro. Maringá é o que é hoje o aeroporto, né? E só falta um saguão para nós, né? Mas o restante a gente tem uma vantagem muito grande nos outros aeroportos, é que a gente ainda é público. Do porquê? Um aeroporto ele sempre tem interesse público, né? A partir do momento que você concede ele, acabou o interesse público, você está falando do interesse particular. Então, concordo que grandes aeroportos realmente têm que ser concedidos devido à sua complexidade que não acompanha, vamos dizer assim, os métodos públicos, né? Mas Maringá ela tem uma grande vantagem do aeroporto ser uma empresa separada, então toda a parte de licitação, a parte jurídica, a parte administrativa, a parte de gestão, a parte de caixa, é tudo do aeroporto. Né? Então, o que faltava realmente era uma prospecção técnica, né? Realmente enquadrando a máquina pelo qual ela tem que ser enquadrada, que é um aeroporto, né? E
Quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco assustado com as coisas que eu encontrei, mas a gente já enquadrou tudo. E hoje em dia, o aeroporto ele é superabitário. Então, além de tudo, a gente consegue repassar 1 milhão para a prefeitura, foi que foi repassado esse ano já. Foi reinvestido no aeroporto 2 milhões de reais em caixa próprio, então zero via prefeitura, zero governo federal, zero governo estadual, receita do aeroporto, tá? E hoje o aeroporto ele está quase batendo 4 milhões de receita por mês, né? E só foi possível graças a os novos contratos comerciais que o aeroporto tem arranjado e também uma reestruturação interna que a gente fez desde o começo da gestão, que enquadrando pelo qual o aeroporto tem que ser enquadrado, isso é bem claro. E teve que mudar muita coisa de cultura, pode ter certeza. E vai ter que mudar muita coisa ainda também, né? Até que eu brinco com o pessoal meu, eu falei assim, ainda nem comecei, né? Tem muita coisa ainda, mas é tudo enquadrado, que eu falo, dentro de uma gestão da mudança, né? A gestão da mudança, quando eu entrei nessas multinacionais, é o primeiro curso que você aprende, né? Porque você recebe uma máquina que ela é pública, você tem que transformar ela numa privada, né? E colocar a cultura da empresa dentro de toda essa mudança. E não é fácil, porque você recebe funcionários já com uma mentalidade diferente, né? E você prospecta um objetivo. Então, para você conseguir fazer isso, tem que quadrar toda essa máquina para você conseguir chegar nesses objetivos, né? Então, tudo é encaixado dentro de uma gestão da mudança, nada é feito de uma hora para outra, né? Eu prezo muito a comunicação. E eu até brinco com o prefeito. Falei, prefeito, a gente não precisa ser cobaia de nada. Tem 200 aeroportos aí pelo Brasil, né? Então, a única coisa que a gente tem que pegar são os exemplos que estão acontecendo, O que tem de que bacana? tem de bacana, e trazer dentro da nossa realidade de gestão, né? No aeroporto X mil passageiros, de uma classe tal, né? De uma operação Y, e trazer para dentro da nossa realidade. E tem se demonstrado, graças a Deus, extremamente exitoso, né? Os números. Então, hoje a gente bateu todos os recordes históricos possíveis. Então, desde passageiro a operações de pouso e decolagem, aos números de receita do aeroporto, né? Os investimentos do aeroporto também, os investimentos era zero, né? Eu recebi a máquina totalmente, vamos dizer assim, analógica. Então, a gente está trazendo para uma situação digital. Então, tem acompanhado por aí, né? Então, desde janeiro, a gente fez um enquadramento na máquina e estamos reinvestindo dinheiro. Então, agora na primeira quinzena desse mês, começa a operar os e-gates, que é o sistema automatizado de leitora de cartão, né? Então, os e-gates é um investimento caro, um investimento de R$ 500 mil, né? Vai ser o primeiro do Paraná, Curitiba não tem, Foz do Iguaçu não tem, Londrina Só não para tem. quem está acompanhando a gente, Gustavo, Uhum. entender, né? Às vezes a pessoa não sabe do Sim. que a gente está falando. Quando você fala dos e-gates, a gente está falando do quê? Explica para a gente o que significa isso na prática. Os e-gates são aquelas leitoras automáticas que existem nos grandes aeroportos. Então você chega lá, você bipa o cartão, abre a cancela e você entra, né? Então o que acontece, o que acontecia aqui em Maringá? Por que foi instalado os e-gates? Historicamente existia aquela fila quilométrica que saiu do embarque, né? Porque não existia uma concepção técnica. O que é um embarque? Um embarque, tá? Para ter uma ideia, não é somente a sala de embarque. Existe um pré-embarque, que é quando a pessoa lê o cartão. Existe o processamento de passageiro, quando a pessoa está no raio-x. E existe a sala de embarque. Antes, você já foi passageiro, você sabe, existe aqueles contensores jogados no saguão que você entrava no biombo e caía numa fila, né? Se você for hoje lá, faz uns 2 meses que a gente já fez essa mudança, sem perder, vale se ressaltar que sem perder uma cadeira, né, uma poltrona na sala de embarque, a gente refez todo o layout e hoje existe todo um processamento de passageiro, a pessoa não fica mais exposta no saguão e a gente consegue optimizar os dois canais de inspeção, que é os dois raios-x, de uma forma muito mais produtiva. Mas hoje a gente ainda tem o gargalo de um só processamento de leitora de cartão, né? Que é aquele bip lá que faz toda vez que você entra na sala de embarque. Então, para conseguir dobrar ou triplicar, eu teria que contratar mais uma pessoa, mais um leitor, enfim, toda essa parte aí. E o sistema é muito arcaico. Então, o que decidiu essa mudança? A gente conseguir trazer uma modernidade para o aeroporto, triplicar o processamento, que eu comprei 3, né? E também, quando lê o cartão, ele puxa dados. Esses dados são muito importantes para a parte comercial do aeroporto.
Então, atualmente eu tenho uns dados muito limitados e com esse sistema novo que é utilizado amplamente por aí, ele puxa todos os dados que estão no ticket. Então eu consigo saber quantas vezes a pessoa voou para aquele destino, para onde que ela está indo para o ponto final dela, qual que é a sua frequência, todos os dados pertinentes dentro do cartão. Isso consigo negociar com as companhias aéreas mais firmemente. Ó, eu tenho um X de processamento, Maringá para o Rio de Janeiro. Claro que a gente não tem esse voo hoje, né? E sim uma escala em São Paulo. Mas o destino final desses passageiros, a grande maioria é Rio de Janeiro, estou dando um exemplo. Então eu consigo falar para eles, ó, a gente consegue viabilizar um voo uma vez por semana, um dia sim, um dia não, para o Rio de Janeiro. Coisa que a gente não tem hoje. E com esse sistema eu consigo fazer toda essa parte de monitoramento. Isso é interessante. Quando a gente fala então de captar esses dados, né? Uhum. A gente está falando de informações que podem ser relevantes para a superintendência, para o aeroporto da cidade, para negociar com companhias aéreas, quem sabe a possibilidade de novos voos. Então, até a mesma ampliação da operação do aeroporto, ofertando novas possibilidades para quem está aqui na nossa região. Perfeito. Hoje, só com o volume que nós temos de passageiro, essa subida que deu, né? Essa subida aconteceu como, tá? O aeroporto, apesar de ser público, ele não é engessado, né? Então, dentro das margens, né, do compliance, da lei pública de empresas, das empresas públicas, né, toda essa parte, então a gente consegue negociar com as companhias, né? Então, o que foi feito? Quando eu cheguei aqui em Maringá em janeiro, né, existia uma demanda aqui do aeroporto que realmente é a demanda de voos pela qual as companhias entendem que é a malha da cidade, né? Só que tinha uma demanda muito represada da região, né? Então, o que aconteceu da região? Era Londrina, né, que era o principal captador de voos, né? Então, Maringá sempre ficou atrás de Londrina historicamente. E, na verdade, inclusive, muitos maringaenses optavam, às vezes, por voar em Exatamente. Londrina, por custos, por mais quantidade de voos. Aham. Então, mas a minha intenção foi explorar as fraquezas de Londrina. Qual que são as fraquezas de Londrina? É a questão da restrição operacional que o aeroporto de Londrina tem. Ele está no meio da cidade. Então ele não opera, não consegue operar certos tipos de aeronave, né? Então uma dessas aeronaves é o A321, que somente a Latam, no caso, opera no Brasil, né? E é uma variante que ela é maior que o A320, que é concorrente do 737, que é amplamente utilizado nas outras companhias aéreas. E Londrina não consegue receber pelas restrições operacionais. Então, o que foi feito? Literalmente uma negociação com elas. Então, a gente conseguiu trocar hoje. A Latam hoje tem 6 frequências diárias para Maringá, né? São Paulo, Guarulhos, Congonhas, o que for. E ela conseguiu substituir para nós todos esses voos para Guarulhos pelo A321. Parece pouco, mas cada aeronave tem 42 assentos de diferença. São 42 lugares a A mais. mais, você multiplica por 6, multiplica por semana, por mês e por ano, e você não vê a diferença que não vai dar, né? Então, o que aconteceu? Eu isentei eles de taxas, na questão desses 42 assentos de diferença. E trabalhei depois toda a parte comercial do aeroporto, os vencimentos de contrato, o que dava para rescindir e refazer, o que for necessário. Do porquê antes os contratos daqui do aeroporto eram muito engessados, né? Então, engessados que eu digo assim, a empresa passava só um valor fixo por mês. Nessas concessões, o que acontece? Tem um valor fixo baixo e mais um variável de 5 a 10% sobre o contrato. Então, ele fatura em cima de 5 a 10% do que a empresa fatura. Porque se você tiver um incremento de voo, você tem um incremento de receita, entendeu? E também você ajuda o empresário a ter um custo base fixo por mês baixo, né? Então, todos esses contratos novos que foram feitos das salas VIPs, agora a gente licitou uma área que era pertencente para uma locadora, já foi diminuída essa área para fazer a obra de reforma e ampliação do aeroporto, foi relicitado por um valor de 130% a mais, né? Então, foi feita uma prospecção de mercado e uma renegociação em cima desses números, né? Isso puxa a receita, puxa o processamento de passageiro, porque daí a gente incentiva os voos e para nós não tem diferença alguma, porque meu custo operacional é o mesmo, para atender 1, 2, 3 ou 20 voos, né? E conseguimos fazer esse reverso, que era histórico, né? Então hoje a gente está com 80 voos por semana, Londrina está com 55. Então já é uma grande diferença, né? A gente em janeiro passou pouco ali por 1.000 passageiros,
Mas daí a diferença hoje é gigantesca. O mês passado deu 25 mil passageiros de diferença do que Londrina. E hoje, Maringá é o segundo maior aeroporto regional do sul do Brasil. Só perde para Navegantes, né? Então, nada é impossível, né? A gente está trabalhando para isso. Mas a nossa intenção realmente até 2028 é a gente se tornar o primeiro aeroporto regional do sul do Brasil. Concepção de aeroporto regional para não ter problema, mas Curitiba não é regional, né? Então, são cidades não capitais que atendem um grande fluxo de pessoas, até mais do que 2 milhões de pessoas, num raio de até 100 quilômetros do aeroporto. Foz do Iguaçu não é regional, porque tem 3 aeroportos na região. Você tem Argentina, Paraguai e eles. Entendeu? Então, o restante dos outros aeroportos do Brasil são considerados regionais. Então, Joinville, Navegantes. No Rio Grande do Sul tem 2 também que são considerados regionais. Então, fora os de capitais, nós somos o segundo hoje em processamento de passageiros e também de pousos e decolagem da aviação comercial, né? A gente bateu aí mais de 2 mil pousos e decolagens de aviação comercial já esse ano. Você pontuou que nós temos hoje 80 voos semanais. Isso. Nós atendemos 7 dias. Nós atendemos que cidades? São os grandes polos, Curitiba e São Paulo, tá? O que acontece? O pessoal fala, mas aquele voo que é para Campo Grande, aquele voo que vai para Navegantes. Aí eu te pergunto, quantas vezes você vai para Navegantes no ano, né? Então, se para você viabilizar uma malha, né, para fazer rentável ela, porque os interesses dessa companhia são rentabilidade, né? Então você tem que preencher uma aeronave pelo menos 70% dela nessas frequências. Então hoje as companhias elas preferem fazer a conexão nas grandes cidades, que é São Paulo, Viracopos, né? Para cima lá tem Belo Horizonte, né? Que é um hub bem importante, Brasília também. Então hoje a concepção das companhias aéreas não é ter mais aquele voo pinga-pinga. Começava lá no Rio Grande do Sul, ia pingando e ia parar lá em Manaus, né? Não existe mais essa concepção. A concepção é a seguinte, é do ponto A ao ponto B, distribui e leva o passageiro até o destino final dele. Então o tipo de mercado hoje mudou. Então eu até brinco com o pessoal. É um sonho muito distante para viabilizar essa questão. O que acontece hoje é o seguinte, são demandas pontuais que são feitas através de voos fretados. Então, por exemplo, até brinco, falei assim, pessoal, eu não divulgo notícia que é só para aumentar, vamos dizer assim, a imagem do aeroporto. Então, a gente teve voo para Porto Alegre, Porto Seguro, para Maceió esse ano já. Né? Mas foi o quê? Pontuais. Então, fechado um acordo com uma empresa de turismo, a empresa freta essa aeronave, ela vem, capta os passageiros, leva e faz essa malha durante o mês de julho, praticamente, que são as férias escolares, né? Então existe essa demanda, mas a demanda ela é pontual e de acordo com as negociações das companhias aéreas. Hoje, olhando para o cenário, você vislumbra, além de Curitiba e São Paulo, alguma outra possibilidade, justamente por demanda? Você citou agora há pouco na captação de dados, mas claro que de forma ilustrativa, Rio de Janeiro, por exemplo, talvez Brasília, enfim. É importante dizer que não depende extremamente do aeroporto, essa captação de voos. Sim. Né? Então, eu até brinco com o pessoal, né? É importante dizer que eu trabalhei aqui em Maringá, né, durante algum tempo, e também, quando eu cheguei aqui, eu fiz questão de puxar tudo que precisava ser bem transparecido, né? Então, foi vendido muita coisa antiga, como se fosse a verdade, né, da situação. Então, por exemplo, né, eu falei assim, alguém sabe para que serve o ILS? Né? Porque eu não cheguei aqui, nossa, o ILS era o salvador da pátria, né? Mas não, tá bem distante, né? Então tem grandes aeroportos, Guarulhos, por exemplo, que fecha, mesmo com o ILS, né? Então, toda vez que eu vou em algum lugar que tem formadores de opinião, eu faço questão de dizer para que serve o ILS. É bem para ser transparecido. Então, assim, captação de voo não depende do aeroporto. O aeroporto é 10%. Então, o que é os 10% do aeroporto? É justamente o que eu estou fazendo. Contratando um sistema robusto para pegar as informações e negociar com as companhias aéreas. Chega e apresenta para a companhia. Apresenta para a companhia aérea. Essa é a realidade. Essa é a realidade nossa, né? E é um sistema que eles trabalham. Então, eles têm a certeza que aqueles dados são firmes. É diferente de você chegar lá e só falar, através de uma pesquisa presencial. Não. A gente captou esses dados, são os dados realmente que estão no bilhete dos senhores, né? E a gente tem a intenção de viabilizar o voo. Eles vão perguntar para nós, né? O que você incentiva?
né? Porque eles vão tirar essa aeronave de algum lugar e vai ter que colocar para você, né? E provavelmente numa área numa ponte que já está rendendo para eles, né? Então a gente tem que, além de chegar com os dados, nós temos que apresentar para eles os incentivos, coisa que nunca foi incentivado aqui. Então, nos grandes aeroportos é desse jeito, tá? Chega lá e fala assim, tá, eu não tenho essa malha ainda, vocês querem? Então, o que que vocês vão incentivar? Daí eles isentam taxas, né? Tenta, vamos dizer, viabilizar o voo durante X tempo, 6 meses a 1 ano, para depois voltar a cobrar essas taxas, né? Mas daí ganha nos contratos comerciais, entendeu? Eu tenho uma história lá de Porto Alegre. Lá em Porto Alegre é o seguinte, é o único aeroporto do Brasil que fecha por causa de raio. Tem uma curiosidade. Aqui em Maringá fecha por causa de vento e chuva, né? Sim. Aqui lá fecha por causa de raio. Então cada cidade tem a sua peculiaridade. Então lá em Porto Alegre, quando eu cheguei lá, tem uma decisão da Justiça do Trabalho, fala que num raio de 3 quilômetros em torno de Porto Alegre, para as operações aeroportuárias, pode pousar e decolar, mas você não pode abastecer, não pode acoplar a aeronave, não pode embarcar e desembarcar passageiro. Imagina o transtorno que não dá isso no aeroporto daquele, né? Então a gente, quando cheguei lá, recebi a missão de tentar reverter essa história, né? Daí tentei e tal, fui lá na Justiça do Trabalho, tentei reverter, porque o pessoal já tinha ido todo mundo e não tinha conseguido. E realmente não consegui, voltei, né? Daí a presidente falou assim pra mim, né? Gustavo, tudo bem, né? Vamos seguir com a nossa vida. Beleza. Ele passou umas 2 semanas, o presidente chamou a gente de volta. É o seguinte, ninguém vai mais lá. Foi por quê, né? Porque é o seguinte, quando o aeroporto fecha, a gente fatura 40% a mais. Porque a pessoa tem que comer, tem que beber, tem que comprar uma roupa na loja tal, e a gente fatura 5% sobre. De quem que é o prejuízo? Da companhia aérea, né? Alguém foi com vocês lá? Não, ninguém foi, só nós. Então, acabou. O comercial do aeroporto fatura de 30% a 40% a mais quando o aeroporto fecha por causa dessa decisão judicial. Então, na verdade, a gente está arrecadando, a gente não está dando prejuízo. Né? Então, só para você ver a diferença, porque pouso e decolagem tem a ver com receita, não diretamente. Não diretamente. Curioso, né? Curioso. Vamos lá, a gente está conversando aqui com o Gustavo e você citou aqui, né, que o aeroporto está agregando novos serviços, né? A gente teve inclusive um novo contrato com locadora de veículos, a chegada de salas VIP. Conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo nesse sentido. A gente sabe que o foco é melhorar a experiência do usuário, do passageiro, né? Até mesmo de negócios, turismo. Conta para a gente um pouquinho desse processo. Esse processo de captação de novos recursos comerciais é para viabilizar melhorias para o passageiro, isso é bem claro, né? Então, pegamos, né, desde janeiro a gente tem, fevereiro na verdade, né? Janeiro a gente só tentou alinhar a máquina. Em fevereiro a gente começou já a prospectar esses novos negócios e estamos prospectando muitos outros ainda que estão por vir ainda. Mas de firme é isso daí que nós temos hoje que já estão capitalizados, né? E pegar esse dinheiro e realmente reinvestir para o passageiro. Então, mesmo com o planejamento de reforma e ampliação do aeroporto, a gente reformou todos os banheiros do aeroporto, né? Foram gastos R$ 400 mil de reforma de todos os banheiros. Todos os banheiros hoje do aeroporto são acessíveis para PCD, né? Coisa que não era antes. Foi feito a modernização da sala de embarque, porque a sala de embarque ela tinha vários problemas, né? Mesmo com a ampliação que foi feita. Então, por exemplo, tinha ampliação da sala de embarque, mas não tinha um portão de embarque na ampliação. Então não adiantava nada a ampliação. Foi aberto um portão de embarque, foi operacionalizado esse portão de embarque. Esse portão de embarque foi destinado para a Latam, que é o principal operador do aeroporto hoje. Então, isso conseguiu dar uma boa desafogada. Eu sei que não é o melhor do mundo, né? Mas continua. Mas antes era bem pior, pode ter certeza. Então, atualmente, melhorou e melhorou muito, né? Isso tem que ser levado em consideração. Toda a parte que foi feita da ampliação do processamento de passageiro e também o começo da infraestrutura para os Z-Gates, porque os Z-Gates eles demandam uma infraestrutura básica que tem que ser feita e não é barato, tá? Agora, a implementação dos Z-Gates, que já chegaram essa semana lá, já está no aeroporto. A semana que vem a equipe do fabricante vem instalar eles, né, e começa a operar já a semana que vem, né? E com esse aumento,
de passageiros, é que eu falo pro pessoal o seguinte, a gente bateu, né, vai bater agora 600 mil passageiros. Então a gente está falando de uma população de Maringá que rodou lá nesse primeiro semestre, vamos dizer assim. Né? Eu falo assim, o pior que é o seguinte, ninguém vai sozinho. Sempre vai com uma pessoa, alguém leva. Então você está falando de um fluxo de mais de 1,5 milhão de passageiros, de pessoas transeuntes que rodaram naquela infraestrutura. Né? E tem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas, como em qualquer lugar. Então, isso já estava já no meu radar desde janeiro, mas eu dei uma fortalecida nisso com essa pisada de acelerador que a gente deu. Então, eu começo a operar também agora os vigilantes armados, né? Então, não vale lembrar que os vigilantes eles estão somente armados, eles estão com as câmeras corporais com reconhecimento facial. Esse reconhecimento facial ele vai estar interligado no banco de dados do aeroporto, onde vai ser alimentado pelas polícias federais, civil e outros órgãos policiais, onde a pessoa passou, ela já é identificada e solta uma mensagem no centro de operações do aeroporto. Aquela pessoa X, ela tem um mandato, uma procura, Então, se a alguma pessoa coisa assim. tiver um histórico, Vai aparecer lá, entendeu? E quem vai monitorar isso são os órgãos policiais, não somos nós, tá? Então a gente está fazendo um alinhamento interno com eles sobre essa demanda, né? Eles estão extremamente interessados sobre esse assunto. E para nós a gente se resguarda na questão também de trato com o passageiro e também situações de crise, né? Vale lembrar que todos os vigilantes que estão sendo empregados agora, eles não são qualquer vigilantes. Então, assim, além de estar armado, eles estão com um curso especializado em aviação civil. Então, o que é esse curso? São centros de instruções homologados pela Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, né, que eles são específicos para vigilantes aeroportuários. Então, ele aprende toda a parte de o porquê que é um vigilante armado, os desafios que ele vai encontrar, o trato com o passageiro, esse é o principal, trato em gestões de crise, né? Então, vamos dizer assim, a gente teve uma ocorrência aeronáutica lá no aeroporto. Qual que é o trabalho do vigilante? O que ele tem que fazer? O processo dele dentro do plano de emergência do aeroporto. Então, esse pessoal está vindo extremamente capacitado para operar lá dentro. Não é um vigilante que a gente simplesmente contratou e colocou lá. Então, isso demandou assim, uns 3 meses de preparação só para chegar nesse ponto, né? Então, tudo isso gera custo, gera demanda, né? Posso adiantar para você aqui também uma outra coisa, né? Que vai ser lançada a semana que vem. O aeroporto hoje, ele tem uma infraestrutura de emergência adequada para a operação dele. Mas eu não acho justo a gente ficar com 20 milhões em caixa e não prover as melhorias dessa situação para quando as pessoas precisam. Né? Então hoje a gente tem lá um enfermeiro, a gente tem um ambulatório preparado, temos um serviço de remoção para quando precisa o passageiro. Mas foi assim, pô, né? A gente precisa também de mais coisa, eu não estou satisfeito com isso. Né? Então a gente vai comprar uma ambulância do aeroporto. Então a gente vai investir nessa ambulância, vai ser 500 mil de investimento, uma ambulância do aeroporto. Então precisou fazer um atendimento, tudo, não precisa de SAMU, não precisa de empresas terceirizadas. Nossa equipe mesmo faz a remoção até se a pessoa tiver não fala mesmo? teve um episódio de saúde ali que É uma pessoa de saúde, mas assim, se não tiver nenhum tipo de plano de saúde, vai para a rede pública, regulada pelo SAMU. Se tiver um plano de saúde, vai para o hospital de referência. A gente encaminha a pessoa, tá? Então vai ser uma UTI também, vai ser uma ambulância UTI, a mais equipada que tem, nova e adequada para as operações aeroportuárias. Então esses dinheiros estão todos sendo revertidos para o passageiro. Mesmo com a prospecção de reforma e ampliação do aeroporto, a gente vai continuar fazendo melhorias para o passageiro, sim. Gustavo, você em vários momentos aqui da nossa conversa tem falado sobre as mudanças, reformas, ampliação, ou seja, você está olhando bastante para esse futuro e olhando para esse futuro com investimentos bastante substanciais. Né? De modo prático, o que está vindo aí de fato para o aeroporto que a gente já tem, digamos assim, assegurado que vai acontecer, além daquilo que se planeja, se sonha e que a gente sabe que também existe uma articulação política para se obter. Então vamos pensar agora primeiro, nessa primeira etapa prática, o que está assegurado que vai acontecer. Quando eu cheguei aqui em janeiro, e antes também, quando eu comecei a conversar com o Silvio para vir, né, eu deixei bem claro para ele que eu trabalharia em três gestões. Né? Então a gestão do aeródromo por si só, o dia a dia dele, né, porque é um aeroporto, ele é vivo. Então, a gestão do aeródromo, né?
A segunda seria a gestão de novos investimentos com o dinheiro do aeroporto. Ele falou assim, mas Gustavo, não tem dinheiro, mas foi, fica tranquilo, vai ter, né? E tá tendo. Então, assim, com o dinheiro do aeroporto e os projetos, vamos dizer assim, eu não gosto de tratar gestão política. Eu até brinco com ele, eu falo assim, Silvio, eu sou técnico, então o senhor é meu gestor, entendeu? Então, projetos da alta gestão que eu trato, tá lá no meu planejamento, né? Os projetos de alta gestão entra daí esse dinheiro já assegurado para as reformas e ampliações do aeroporto, tá? São dois termos de cooperação com a Secretaria de Aviação Civil. O primeiro é reforma e modernização da torre de controle, porque a edificação lá tem 20 anos. A torre também tem 20 anos, que é a mesma edificação. E a reforma e ampliação do terminal de passageiros, tá? Essas são duas frentes que já estão asseguradas. Já estão asseguradas. A da torre é 10 milhões, com contrapartida diferente, que tiver de diferença com o do município. E do saguão de passageiros é 95 milhões e a diferença do município. Tá? No total, uns 118 milhões são os últimos orçamentos. Tá? O da torre, de 5 etapas, a gente está na última, quinta etapa. Já está, então, fazendo. Não, quinta etapa de aprovações. Ah, né? certo. A quinta etapa é a saque e volta, assim, está autorizada a licitar. Né? Então já vencemos todas as etapas burocráticas, estamos na quinta. Que realmente as correções finais, volta com autorização para licitação. A do saguão, a gente está entregando a quarta entrega, indo para a quinta. Então também já está nos finalmente também. A gente prevê aí nos próximos 45 dias no máximo, finalizar todas as etapas, tá? A do saguão, vale ressaltar que só foi possível, tá? Graças à Sociedade Civil Organizada de Maringá. Do porquê? Se a gente caísse na contratação dos projetos pelo sistema público, esquece. Demora. Demora, infelizmente, tá? Então, o que foi feito? Foi feito um alinhamento com a Assim, e a Assim ela fez a mobilização das outras associações comerciais. Do porquê? Fazer a doação de todos os projetos básicos da obra. Então, o elétrico, o hidráulico, toda essa parte aí foi doada para a sociedade civil organizada. O prefeito ele fez uma articulação muito interessante, porque o aeroporto é regional de Maringá, né? E isso tem se caracterizado claramente. Então, hoje o aeroporto tem mais de 3 mil vagas de estacionamento, todas lotadas em alguns picos, né? Até que a gente está indo para um outro estacionamento de 800 vagas. Estacionamento só vai quem é de fora, né? Quem mora em Maringá não usa o estacionamento, né? Então, isso claramente se demonstrou. Então, foi feito um trabalho, né, que a gente conseguiu capitalizar dinheiro com as outras associações comerciais, Campo Mourão, Santa Fé, Paysandu, né? Foi feito destinados para assim essa parceria, e assim fez a questão da articulação de contratação desses projetistas e doou para a prefeitura esses projetos complementares. E o aeroporto doou o projeto arquitetônico do saguão, né? O aeroporto, né, em fevereiro, a gente fez a gestão de criar uma nova diretoria. Então, o que é a diretoria? Diretoria de novos projetos. Ela só trata de coisa nova. Não tem nada a ver com a gestão do aeroporto do dia a dia. Que faz o dia a dia. Então ela fica somente sobre isso. Então lá tem 3 engenheiros e 2 estagiários, onde só faz isso. Então, prazo de 2, 3 anos de aprovações, a gente conseguiu diminuir para 4, 5 meses. Né? Então foi feita toda uma articulação. Esse projeto da reforma e ampliação do saguão, tá? Ele está orçado em 118 milhões. Ele reforma os atuais 4 mil metros do aeroporto, amplia em 3.300 metros quadrados o aeroporto, né? São instalados 3 fingers, né? Continua tendo uma sala de embarque remoto, porque nós operamos o ATR da Azul e o ATR não acopla no finger, né? Então a gente tem que ter uma sala para fazer o embarque e desembarque de passageiro para esse tipo de aeronave. Né? Instalação de escadas rolantes, 3 elevadores novos, 2 esteiras de bagagens novas, algumas coisas de modernização também estão por vir. Por exemplo, hoje você chega lá no aeroporto,
os balcões são das companhias aéreas, né? Então tem 6 balcões para a Latam, 6 balcões para a Azul e a Gol ocupa 50% de todos os balcões, né? Só que tem alguns momentos que a gente não tem voo de todas as companhias aéreas, das 3 juntas, ou senão eu tenho da Azul e da Latam, mas não tenho da Gol. E fica os outros 50% ocioso de balcão, né? Então vai vir um sistema, chama Common Use, esse sistema, né? Junto com a reforma e ampliação do aeroporto. Custa em torno de R$1 milhão. Eu ia colocar agora já, mas eu falei, não, deixa o governo pagar para mim, que daí eu economizo. Né? Então, assim, também não é nada urgente, né? Seria uma melhoria. Então, o sistema Common Use, ele transforma todos os guichês rotativos. E você abre para as companhias aéreas de acordo com a demanda. Então, por que tem fila hoje? Porque os guichês são fixos. Se você tem uma mobilidade de, assim, esse guichê agora vai abrir 6 para a Latam, 3 para a Azul, o restante para quem precisar. Você consegue ter uma distribuição de fluxo em todo o guichê. Aí tem uma cereja do bolo, que é o seguinte: o Common Use, você cobra a utilização. Então, você não tem um valor fixo por mês por metragem quadrada, você tem um variável. Então, o que acontece? Nos grandes aeroportos, o pessoal cobra de 4 a 5 dólares por passageiro embarcado. Daí você coloca uma receita a 5,50 vezes o processamento num grande aeroporto de milhões. Você tem uma receita de milhões, né? Aqui em Maringá, para ter uma ideia, se a gente colocasse 99 centos de dólar pelo processamento de passageiro do ano passado, o sistema se paga em 5 meses. Então, se 5 meses o restante é lucro. Tem uma taxa lá de manutenção do sistema, tudo, mas é ínfima perto da receita que dá. E essa receita, ela é revertida para o passageiro de novo. Então, Crescimentos, né? crescimento. Então, assim, a minha intenção é optimizar o aeroporto e fazer ele dar dinheiro. Não estou falando para explorar, né? Estou falando para o aeroporto ser superabitário, ser independente, dar dinheiro e conseguir fazer reinvestimentos, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo reinvestimento de R$2 milhões, né? Isso nunca foi feito. Sem aumentar R$1 no custo operacional hoje para o passageiro. Não tem nenhum tipo de diferença para o passageiro hoje. Tá. Gustavo, então nós temos já assegurados esta reforma e ampliação da torre, também a reforma do saguão, enfim, essas são investimentos já assegurados, já está o processo encaminhado. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho, para a gente finalizar a nossa conversa, sobre sonhos, né? A gente sabe que a ampliação da pista é um sonho, né? Você ter ali no aeroporto cargas, né? Internacionalização para isso. Uhum. Fala um pouquinho para a gente o que você vislumbra como possibilidades e tem trabalhado para isso. Bom, eu como técnico, né? Eu trabalho também na questão de exploração comercial em coisas palpáveis. Então, por exemplo, tá? Já estamos mexendo nisso. A questão, o que é? O aeroporto hoje ele é internacional de cargas, não de passageiros. Mas, Gustavo, mas passageiro, a gente vai ter voo para a Europa? Não, não é isso. A internacionalização para passageiros tem hoje um mercado muito, muito, vamos dizer assim, rentável que não explorar em Maringá. E é muito forte. Que é internacional para aviação executiva. Entendeu? Então você pode ver hoje, exclusivamente em São Paulo, né? Mas tem hoje terminais aeroportuários designados somente para esse público. E são literalmente bancos, que assim, o banco tal terminal internacional executivo, né? Se você for nos outros aeroportos, não vou falar o nome do banco, né? Mas você tem, hoje em dia, tem esse nicho de mercado que ainda precisa ser explorado aqui em Maringá. Então já dei entrada no processo de internacionalização do aeroporto para aviação executiva, que é até 12 passageiros para atender esse público, né? E a minha intenção é realmente pegar esse dinheiro que a gente tem, vamos dizer assim, rendendo no banco e fazer um investimento num terminal específico para esse público, né? E fazer rentabilizar. Mas, Gustavo, vai ser todo dia? Não. A priori, a gente abriria 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, 3 horas por dia. A pessoa, o dono da aeronave agendava o horário nesse período e a gente recebia que os órgãos públicos fariam os embaraços deles, tá? Para você ter uma ideia, nesses aeroportos específicos, o pessoal cobra de 500 a 1.000 dólares por passageiro para desembaraçar eles, né? Então, porque é um serviço muito específico. E para a pessoa chegar do ponto A ao ponto B e ter que fazer uma escala em outro aeroporto para chegar até aqui em Maringá, no caso,
o avião ele tem que subir e descer, quando consome combustível. Então, o custo dele de subir e descer a aeronave é muito menor do que ele pagar os US$ 500, pode ter certeza. Né? Então, a nossa tendência é explorar isso. Daí a questão dos novos projetos da pista, né? Tem o polo aeronáutico também, não pode esquecer disso. Então, o que aconteceu? O polo aeronáutico, por exemplo, é, o prefeito já está articulando a questão para a gente conseguir viabilizar economicamente o polo, né? O polo ele já tem uma empresa âncora, a gente conseguiu essa empresa, ela é São José dos Campos, essa empresa. É a maior empresa de manutenção de aeronaves do Brasil. Então, ela é homologada Boeing, Airbus, Lockheed Martin e Embraer, tá? Então, ela faz manutenção pesada nesses 4 fabricantes de aeronave. Então, a gente já tem a carta de intenção deles, que então é a empresa âncora. Essa empresa âncora, ela já viabiliza também o terminal de cargas, porque ela precisa importar as peças, que são estrangeiras, né? E motor de aeronave. Então, ela faz substituição de motor também. Então, uma empresa dessa, ela viabiliza o polo, viabiliza o terminal de cargas e também não pode esquecer da parte educacional. Então, nós tivemos lá e trouxemos eles aqui também. Então, eles, além de fazer esses 2 trabalhos, eles têm a parte educacional, onde que eles têm um convênio com 3 faculdades e toda a mão de obra que forma, eles trazem. Então, até que a gente levou, né, essa demanda para a parte educacional de Maringá, para o pessoal começar a fazer a gestão disso também, que a empresa precisa de mão de obra capacitada. Então, o polo aeronáutico está bem encaminhado. Tá? E a ampliação da pista. A ampliação da pista funciona da seguinte forma, né? Um dos projetos, quando eu recebi o aeroporto que o prefeito me destinou, foi a questão da ampliação da pista, né? Daí a ampliação da pista, ela tem que ser levada em consideração a aeronave crítica da operação do aeroporto, né? Essa empresa do polo aeronáutico, ela precisa também de mais pista, porque o tipo de aeronave que ela é homologada utiliza mais pista também. Então, eu falei pro prefeito, eu falei, prefeito, então vamos ter brincar de gente grande, né? Porque o negócio ali, o jogo é pesado, né? Então, a ampliação da pista que a gente está prevendo é de 1.150 metros para atender a aeronave crítica, o 777-200, que está sendo utilizado agora. Então, antes era o 767, que era utilizado para carga, o 767 está ficando mais idoso, tal, o pessoal estão tirando ele de linha e colocando o 777, entendeu? Isso já está sendo feito. A FedEx já tirou praticamente todo o 767, colocou o 777. A BHL também está fazendo essa movimentação. A Avianca Cargo também está fazendo essa movimentação. Então, assim, a tendência é o 767 sair de linha já, substituir pelo 777, que consome a mesma coisa e leva muito mais, né? Mas ele come mais pista também. Então, para Maringá, quando chegar nessa gestão da mudança, não ficar parada anteriormente na nave crítica, que é a 767, né? Isso é muito importante porque hoje a gestão aeroportuária se transformou extremamente, vamos dizer assim, comercial, rentável e profissional. Não tem mais, vamos dizer assim, não tem mais amadorismo do passado, né? Do governo, quando era dito pelo governo. Então, se você não estiver à frente desses projetos e você não pensar no futuro de 10 anos, tu vai ter problema na questão de atender o mercado futuro. Ele não pode ficar parado. Tá? Muito bem. Então, trabalhando nesse sentido também. Exatamente. São muitas novidades, muita coisa acontecendo. A gente percebe que o desenvolvimento é considerável e a gente certamente vai fechar 2025 aí com resultados muito expressivos, né, Gustavo? Estamos literalmente voando, graças a Deus. Né? Então, fico muito feliz de ver todo o resultado, né, que está tendo. Não é fácil, pode deixar coisa bem clara aqui. Não é fácil fazer essa máquina admirável, né, rodar. Então, hoje ela roda de uma forma eficaz, de uma forma que atende dentro da capacidade dela de fazer o atendimento ao passageiro, né? A nossa tendência é continuar fazendo as melhorias, mesmo com a reforma e ampliação do aeroporto, durante esse período, tá? Muitas novidades ainda estão por vir aí, pode ter certeza, até o final do ano. O ano que vem, estamos com um planejamento muito robusto e também com um poder financeiro para fazer ele já. E só conto vamos dizer assim, a atenção do maringaense, porque vai ter algumas coisas que já mexer com a cultura que existe em Maringá, né? Mas existe em qualquer aeroporto do Brasil.
Então, a gente precisa adequar a máquina para a realidade, né? Estamos extremamente felizes com os números, estamos prospectando, com certeza, a melhoria de todo o entorno do aeroporto também. É importante dizer que a gente está colocando, quando fala em entorno do aeroporto, a gente está implementando o ESG do aeroporto, né? A gente já está com algumas certificações, isso a gente vai divulgar até o final do ano já, e um deles é o SBMG nas escolas, né? Então, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação, estamos levando, vamos dizer assim, uma cultura organizacional, porque um aeroporto ele é organizado, ele é seguro, né? E levando isso para as crianças. Então a gente fez um material destinado para crianças de primeiro, segundo e terceiro ano, né? Onde que as crianças pintam a questão não soltar pipa perto do aeroporto, não jogar lixo porque atrai fauna e a fauna pode colidir com a aeronave, né? Para justamente a gente conseguir implementar toda essa parte cultural que ainda a gente não tem no aeroporto, mas a gente está trabalhando e vamos colocar para rodar. E fora outros grandes programas aí que estão por vir no SG do aeroporto. Gustavo, foi um prazer te receber. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Conversamos hoje com o Gustavo Vieira, ele que é o superintendente do Aeroporto Regional de Maringá, e fica claro, né, que o aeroporto não é apenas um lugar, né, de partidas e chegadas, mas tem sido um motor para o desenvolvimento de toda a nossa região. Ao Gustavo, mais uma vez, o nosso muito obrigado por detalhar esses projetos, por nos dar aí uma visão tão clara do que está vindo, né, do que está acontecendo, e a você que nos acompanhou em mais um bate-papo, em mais um podcast. O Ponto a Ponto é um podcast do Jornal Maringá Post, em parceria com o VMark Estúdio Produtora, e você pode nos acompanhar sempre nas redes sociais. Fica aqui meu convite para estar com a gente. Eu sou Ronaldo Neso e a gente se fala no próximo episódio.